Falamos agora de um novo perfil de cliente e também do comércio eletrónico, que de facto nos últimos anos tem dado saltos consideráveis. Vamos falar também da forma como o nosso país tem acompanhado as novas tendências de compras e afinal o que procuram os consumidores nas compras online. Tenho comigo Olivier Stablet. Muito bom dia. Olivier, CEO da DPD Portugal, vice-presidente da DPD Group para a América. Muito bom dia, Olivier. Seja muito bem-vindo à Portugal Digital Summit e começo precisamente por lhe perguntar, na sua perspectiva e de facto tendo em conta o contexto em que vivemos, os últimos anos também que foram de facto determinantes aqui no mundo digital, de que forma é que o comércio eletrónico tem evoluído no nosso país? Bom dia, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Pois é, vivemos momentos diferentes no e-commerce. Depois da pandemia, a partir do ano 2020, houve uma grande aceleração do e-commerce, às vezes por força, não havendo outras alternativas. Pessoas que não estavam de todo viradas para o e-commerce começaram a comprar online e as pessoas que já estavam, que já tinham adotado o e-commerce, começaram a comprar cada vez mais variedades de produtos. E esse fenómeno aconteceu e os números não enganam. Passámos em Portugal de cerca de 5% da penetração das vendas online, no total do consumo, para 8%. Em apenas 2 anos. Foi um salto de mais de 50%. Foi então um fenómeno muito importante, que não foi apenas em Portugal, que aconteceu em todos os países, mas em Portugal deu uma forte aceleração. Praticamente, no espaço de um ano, ganhou 3 ou 4 anos de crescimento natural. Depois, ultimamente, com a progressiva saída da pandemia, nota-se um reequilíbrio. Ou seja, os consumidores portugueses voltam às lojas físicas. Digamos que há aqui as compras forçadas que existiam têm diminuído e atingimos um novo patamar, mas um patamar que está claramente acima do período pré-Covid. No entanto, a análise que podemos fazer deste processo é que ainda estamos numa fase com muito potencial pela frente em Portugal. Quando estou a falar de 8% de taxa de penetração, em Portugal temos que comparar com os 15% a nível da União Europeia, inclusive 25% no Reino Unido, que é sempre um mercado muito mais maduro, e por isso temos aqui uma noção do potencial que ainda temos pela frente. Vai-me perguntar qual é o caminho, então, como que isso se resolve. Não vai acontecer sozinho. Eu utilizaria aqui um paralelismo com o mercado brasileiro, que sei que o Brasil é o país convidado desta semana do Portugal Digital Week. Precisamente. E então gostava talvez de fazer uma comparação, porque é um mercado que conheço bem. Há mais de 5 anos que o nosso grupo está presente no Brasil, com a Jadlog, que hoje em dia já é um dos 3 operadores principais em termos de entregas de e-commerce. E eu penso que quando vemos o Brasil, que o ponto de partida foi o mesmo há 5 anos que Portugal, 5% da economia, do consumo, passou para 12%, quando Portugal só está nos 8% ainda. Isso mostra que a aceleração que existiu no Brasil tem razões e motores específicos. Um deles é o marketing. Sem dúvida que o mercado brasileiro tem à sua frente estratégias de marketing muito mais agressivas do que em Portugal, que seja com o free shipping, não é? O frete grátis, que seja com campanhas de publicidade muito fortes, com níveis de pricing também muito agressivos, e eu penso que falta em Portugal mais ousadia nessas campanhas de promoção do e-commerce. E a segunda razão será talvez por não haver um campeão nacional, um marketplace que arrasta em Portugal todo o tecido de pequenas e médias empresas, como existe no Brasil, com o Mercado Livre, com Americanas, com asiáticos também que chegam lá, como a Shopee, mas isso pode estar a faltar em Portugal para também dar outra dinâmica ao mercado do e-commerce em Portugal.
Falou de uma questão muito interessante, que é precisamente esse impulso para a mudança e esse impulso também para agarrar os desafios, não é? Precisamente Pedro Tete Machado, que foi um dos oradores do debate anterior, falava precisamente desta cultura de desafio que Portugal tem, mas que se calhar temos que investir ainda mais. É isso que falta um bocadinho para acompanharmos também os mercados mais maduros no que diz respeito ao e-commerce? Sim, há de facto aqui, penso que faltam esses dois elementos importantes. Nós, quando vemos o mercado em Portugal, quem está a vender mais online são especialistas offline que lançaram o seu canal de vendas online. Com sucesso, mais uns que outros, mas não são pure players. E as tentativas não têm sido coroadas de sucesso em Portugal. Por outro lado, grandes marketplace por players, como até a própria Amazon, que está presente em toda a Europa, há apenas 2 ou 3 países na Europa onde não estão presentes diretamente, um deles é Portugal. E isso ajuda normalmente toda uma faixa de pequenas e médias empresas de participar nesse ecossistema, nessa dinâmica de e-commerce, encontrando nesse espaço, nestes marketplaces, um canal de venda muito mais potente. Isso não existe ainda o suficiente em Portugal. Claro. Falámos um bocadinho aqui também dos caminhos que ainda têm de ser percorridos, mas falarmos agora também de tendências, das últimas tendências do e-commerce em Portugal. O que é que destacaria? Bom, temos aqui várias tendências. Uma delas é o que chamamos o C2C, ou seja, consumer to consumer, porque existe um fenómeno agora muito crescente do comércio nas redes sociais, do comércio em aplicações que foram lançadas a partir da economia circular, ou seja, de vendas de produtos em segunda mão ou produtos mais artesanais. Enfim, há aqui um fenómeno de venda de particular a particular, sem qualquer intermediário, pelo menos profissional, no meio. E isso acontece em plataformas digitais. Isso obriga a duas coisas. Obriga, por um lado, em que do lado da logística existam soluções muito acessíveis do ponto de vista económico. Por exemplo, na DPD lançamos um serviço que se chama Shop to Shop, que é de um ponto pick-up ou de um locker até outro ponto de pick-up. É a solução, digamos, mais económica, porque cortamos o segmento que é mais custoso, que é a recolha de uma encomenda a propósito a domicílio ou a entrega a propósito a domicílio. Isso permite então ser muito mais económico. E entra também um conceito importantíssimo da sustentabilidade, não é? De que tanto se fala também, não é? Sem dúvida, porque aqui é também a maneira de mutualizar os locais de recolha e de entrega, em que dezenas de recolhas, dezenas de entregas são feitas num ponto só, em vez de visitar tantos outros locais específicos. Por isso, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante também é a integração de soluções, dessas soluções da DPD e, no geral, do Last Mile, dentro dessas plataformas digitais, isso para facilitar o C2C. Ou seja, o C2C é, sem dúvida, uma tendência crescente, que vai crescer muito mais que o B2C tradicional, tal como o conhecemos. Eu penso que, de facto, a questão da sustentabilidade, como falou, é muito importante também. Os consumidores mostram uma consciência crescente para essa temática e as empresas estão cada vez mais a responder ou com soluções de embalagens reutilizáveis, que vamos ver cada vez mais, ou com soluções também de conversão da sua frota tradicional em frota elétrica. Por exemplo, no caso da DPD, já investimos o ano passado em todas as entregas em Lisboa são efetuadas por viaturas elétricas. Será o caso no Porto até o final deste ano e também em outras cidades no próximo ano em Portugal. Uma terceira tendência tem a ver também com os produtos alimentares. Nós vemos que é um pouco a última barreira, a última fronteira. Nós começamos a comprar CDs e DVDs há muitos anos atrás, depois começamos a comprar peças de roupa, de moda no geral, pequenos eletrodomésticos, enfim. Mas os produtos alimentares é aquilo que temos normalmente os consumidores mais resistência. É a última coisa que se compra online.
mas nota-se agora, sobretudo com o processo da pandemia, que até esse travão caiu, e cada vez mais os portugueses confiam no e-commerce para comprar produtos alimentares. Do lado de quem opera a logística e o last mile, isso também obriga a adaptações e investimentos para adaptar a nossa cadeia operacional com uma capacidade de transportar com temperatura controlada. Por isso, esse é outro elemento também que está a evoluir, e uma tendência forte. Muito bem. Olivier, muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui na Portugal Digital Summit. Certamente nos voltaremos a encontrar daqui a uns anos com mais inovações e mais projetos para partilhar nesta área. Muito obrigada. Quanto a si, continua a acompanhar-nos. Estamos apenas no primeiro dia de uma grande semana da Portugal Digital Summit 2022. O país que é conhecido por suas belezas naturais